Nascido em 20 de maio de 1952, em Yaoundé, Camarões, a trajetória de Milá é uma ode à paixão, à perseverança e à capacidade de desafiar as expectativas. Oriundo de uma família de classe média, com um pai que trabalhava na rede ferroviária nacional, o jovem Milá encontrou no futebol uma vocação precoce. Sua paixão pelo esporte era tamanha que, desde cedo, ele idolatrava o herói nacional camaronês Samuel Mbappé Lepe e colecionava recortes de jornais sobre Pelé, buscando inspiração em seus feitos. O futebol era mais do que um jogo para Milá. Era uma obsessão que levava a negligenciar os estudos, preferindo as ruas poeirentas onde a bola, muitas vezes improvisada com laranjas ou latas, rolava incessantemente. Inicialmente, seus pais não viam com bons olhos essa dedicação exclusiva ao futebol, um obstáculo comum enfrentado por muitos atletas em busca de seus sonhos. Aos 13 anos, Milá iniciou sua jornada no futebol de base pelo Éclair de Douala, participando ativamente dos torneios escolares. Suas atuações impressionantes logo convenceram seus pais a permitir que ele seguisse sua paixão. Aos 15 anos, fez sua estreia na equipe principal do Éclair de Douala, na segunda divisão do campeonato camaronês. 2 anos depois, aos 17, demonstrou sua versatilidade atlética ao se tornar campeão escolar camaronês de salto em altura. Essa combinação de talento futebolístico e capacidade atlética precoce prenunciava o sucesso que estava por vir. Em 1970, aos 18 anos, Milá assinou com o Leopard Douala, um clube da primeira divisão. Sua passagem pelo Leopard Douala foi marcada por conquistas significativas, incluindo 3 títulos do campeonato camaronês. Além dos títulos, Milá demonstrou uma incrível capacidade de marcar gols, balançando as redes adversárias 89 vezes em 116 partidas. Essa fase inicial de sua carreira o estabeleceu como um dos principais talentos do futebol camaronês, um artilheiro nato com futuro promissor. Em 1974, Milá transferiu-se para o Tonnerre Yaoundé, onde continuou a brilhar. Em 1975, conquistou a Copa de Camarões, marcando o gol da vitória. No mesmo ano, desempenhou um papel fundamental na campanha vitoriosa do clube na primeira edição da Recopa Africana. Sua performance excepcional no Tonnerre Yaoundé se traduziu em números impressionantes, 69 gols em 87 jogos. O ano de 1976 foi particularmente especial para Milá, pois ele foi coroado como o melhor jogador africano do ano. Essa prestigiosa honraria não apenas reconheceu seu talento e suas conquistas, mas também abriu as portas para uma nova fase em sua carreira, a aventura no futebol europeu. Aos 25 anos, em 1977, Roger Milá deu o salto para o futebol francês, assinando com Valenciennes. Em suas 2 temporadas no clube, Milá marcou 6 gols em 28 partidas da Liga e também balançou as redes uma vez em uma partida da Copa da França. Embora sua passagem inicial pelo futebol europeu não tenha sido tão prolífica quanto seus anos na África, proporcionou-lhe uma valiosa adaptação a um ambiente mais competitivo e a diferentes estilos de jogo. Em 1979, Milá juntou-se ao Mônaco, onde conquistou a Copa da França em 1980. Na Liga, marcou 2 gols em 17 jogos e adicionou mais 3 gols em 8 partidas da Copa da França. Ele também participou de 2 jogos da Copa da UEFA. Apesar da conquista do título, sua temporada foi marcada por lesões, levando a sua liberação ao final daquele ano. Em 1980, Milá transferiu-se para o Bastia, onde viveu seu período de maior sucesso na França, permanecendo por 4 temporadas. Em 1981, conquistou sua segunda Copa da França, marcando um gol memorável na final. Na Liga, Milá demonstrou sua consistência ao marcar 35 gols em 113 partidas. Na Copa da França, foram mais 12 gols em 20 jogos, e na Copa da UEFA, 3 gols em 4 aparições. Ao todo, Milá marcou 42 gols em 133 jogos competitivos pelo Bastia, sendo uma peça fundamental na equipe. Em 1984, Milá assinou com Saint-Étienne, um clube que buscava se reerguer após um escândalo de corrupção e subsequente rebaixamento. Sua passagem pelo Saint-Étienne foi marcante, com 31 gols em 59 jogos da Liga, 22 gols em 31 jogos na segunda divisão em 1984-85 e 9 gols em 28 jogos na segunda divisão em 1985-86. Na Copa da França, foram mais 5 gols em 10 partidas. Milá desempenhou um papel crucial no retorno do clube à primeira divisão. Sua última parada no futebol francês foi no Montpellier, onde atuou de 1986 a 1989. Em sua primeira temporada, marcou 18 gols em 33 jogos, ajudando Montpellier a garantir o acesso à primeira divisão. No total, foram 37 gols em 95 jogos da Liga e 4 gols em 8 jogos da Copa da França. Ele também participou de 2 jogos da Copa da UEFA. Após se aposentar do futebol francês em 1989, Milá integrou a comissão técnica do Montpellier.
Durante sua passagem pelo futebol francês, Milá conquistou um total de 3 Copas da França, uma com Mônaco e 2 com Bastia, e um título da segunda divisão francesa com Montpellier. A trajetória de Roger Milá na seleção camaronesa começou em 1973, em uma partida eliminatória para a Copa do Mundo contra o Zaire. Ele desempenhou um papel fundamental na inédita classificação de Camarões para a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, sendo o artilheiro das eliminatórias africanas. Na Copa de 1982, Milá participou de todos os 3 jogos da fase de grupos, onde Camarões surpreendeu ao permanecer invicto, embora não tenha avançado para a fase seguinte. Em uma partida contra o Peru, chegou a marcar um gol, que foi posteriormente anulado. A década de 1980 foi gloriosa para Milá e a seleção camaronesa na Copa Africana de Nações. Em 1984, ele foi um membro essencial da equipe que conquistou o primeiro título continental de Camarões, derrotando a Nigéria por 3-1 na final. Milá também foi o artilheiro da competição naquele ano, com 4 gols. Em 1986, Camarões chegou novamente à final, mas ficou com o vice-campeonato diante do Egito. Apesar da derrota, Milá foi eleito o melhor jogador do torneio e também o artilheiro, com mais 4 gols, sendo incluído na seleção do campeonato. O ápice veio em 1988, quando Camarões conquistou seu segundo título da Copa Africana de Nações. Milá foi novamente fundamental, sendo um dos artilheiros do time e eleito o melhor jogador do torneio, além de integrar a seleção do campeonato. Sua liderança e faro de gol foram cruciais para o sucesso de Camarões nesses anos dourados. Em 1988, aos 36 anos, Milá anunciou sua aposentadoria da seleção camaronesa, após ter disputado 81 partidas e marcado inúmeros gols. A história de Roger Milá na Copa do Mundo de 1990 é uma das mais emocionantes e inspiradoras do futebol. Aos 38 anos, já aposentado da seleção, Milá recebeu um telefonema do presidente de Camarões, Paul Biya, que o implorou para retornar à equipe nacional para a Copa do Mundo na Itália. O presidente havia visto Milá jogar em uma partida beneficente e insistiu em sua convocação. Apesar de uma possível resistência inicial de alguns companheiros e do técnico, o retorno de Milá provou ser um golpe de mestre. Na Copa de 1990, Milá se tornou uma sensação global. Entrando em campo como substituto em todas as partidas, marcou 4 gols cruciais. Seus 2 primeiros gols vieram contra a Romênia, no segundo tempo, em um intervalo de apenas 2 minutos, garantindo a vitória e a classificação de Camarões para as oitavas de final. Nas oitavas, contra a Colômbia, Milá marcou mais 2 gols na prorrogação, selando a passagem histórica de Camarões para as quartas de final. O segundo gol contra a Colômbia foi particularmente memorável, quando Milá aproveitou uma saída arriscada do goleiro René Higuita, conhecido por suas aventuras fora da área, para roubar a bola e marcar. Curiosamente, Milá tinha conhecimento dessa característica de Higuita por ter jogado com o capitão colombiano Carlos Valderrama no Montpellier. A cada gol, Milá corria para a bandeirinha de escanteio e celebrava com uma dança peculiar, que se tornou um dos símbolos da Copa de 1990 e inspirou inúmeros jogadores ao redor do mundo. Sua dança macossa, com o quadril balançando, capturou a alegria e o talento do futebol africano. A campanha de Camarões na Copa de 1990 foi histórica, pois a equipe se tornou a primeira africana a chegar às quartas de final de um Mundial. Nas quartas, contra a Inglaterra, Milá entrou em campo quando Camarões perdia por 1-0, sofreu um pênalti e deu assistência para o gol de Ekeke, virando o placar para 2-1. No entanto, a Inglaterra conseguiu marcar 2 pênaltis e venceu por 3-2 na prorrogação. Apesar da eliminação, a performance de Camarões, liderada por Milá, rendeu à equipe o apelido de Leões Indomáveis e inspirou futuras gerações de futebolistas africanos. O desempenho de Milá na Itália foi tão impactante que ele foi eleito o melhor jogador africano do ano pela segunda vez em sua carreira. Sua celebração icônica contra a Colômbia foi utilizada em campanhas publicitárias da Coca-Cola, e ele recebeu a chuteira de bronze como o terceiro maior artilheiro da Copa de 1990. A Copa de 1990 transformou Roger Milá em um ícone global e elevou significativamente o perfil do futebol africano no cenário mundial. Em 1994, aos 42 anos, Roger Milá surpreendeu o mundo ao retornar à seleção camaronesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Sua participação o tornou, na época, o jogador mais velho a disputar um Mundial. Camarões o convocou novamente na esperança de que sua experiência e faro de gol pudessem fazer a diferença. Apesar da campanha da equipe não ter sido bem sucedida como em 1990, Milá escreveu mais um capítulo na história do futebol ao marcar o único gol de Camarões na derrota por 6-1 para a Rússia.
Esse gol consagrou como o jogador mais velho a marcar em uma Copa do Mundo, quebrando seu próprio recorde estabelecido em 1990. Mesmo ofuscado pelos 5 gols de Oleg Salenko na mesma partida, o feito de Milá foi notável e permanece como um testemunho de sua longevidade e paixão pelo jogo. Sua última aparição pela seleção camaronesa ocorreu em um amistoso contra a África do Sul, em dezembro de 1994, marcando o fim de uma carreira internacional brilhante que se estendeu por mais de 2 décadas e 3 Copas do Mundo. O legado de Roger Milá para o futebol africano e mundial é imensurável. Ele foi um dos primeiros jogadores africanos a alcançar o estrelato no cenário internacional. Suas performances memoráveis, especialmente nas Copas do Mundo, mudaram a percepção global sobre o futebol africano, demonstrando que as seleções do continente eram capazes de competir em alto nível. Sua liderança inspirou Camarões e outras nações africanas a acreditarem em seu potencial. Milá se tornou um ícone para futuras gerações de jogadores africanos. Sua trajetória abriu caminho para uma maior representatividade de seleções africanas na Copa do Mundo.